Vamos iniciar o capítulo 7 e nesse capítulo nós vamos falar de centróides e sistemas de força distribuída. Então esse capítulo é dividido em 5 partes, mas o nosso foco será no 1, 2 e 4. Essas são as principais partes desse capítulo e nós vamos tratar desses temas agora. Mas antes de começar, é interessante fazer uma revisão do que são integrais, especialmente as integrais múltiplas. Quando nós tratamos de estruturas que estão no espaço, inclusive algumas que são planas, as integrais múltiplas podem nos ajudar a resolver alguns dos cálculos que nós vamos necessitar. Então, eu trouxe uma pequena revisão do que é uma integral múltipla, principalmente quando nós pensamos em integrais múltiplas, integrais duplas. As triplas nós não vamos tratar, embora a ideia seja a mesma. Então, vamos pensar no seguinte: eu tenho uma função f que ela é composta por um conjunto D. Esse conjunto é um conjunto fechado e limitado. E além disso, esse conjunto D ele está contido no R2. E essa função é uma função de R2 em R. Então eu tenho uma função que vai me levar a R, onde R e R2 aqui em cima eu estou falando de reais. Então esse é R2 do plano e aqui eu estou falando basicamente de R de um escalar. Então essa função f, que é dada por um conjunto fechado e limitado D, que está contido em R2 e vai nos levar a R, esse mesmo conjunto dele está contido em um retângulo R. Então aqui esse outro R eu estou falando de um retângulo e não do R de números reais. E esse retângulo é exatamente aquele mostrado na figura. Então esse retângulo R é o conjunto dessas pequenas figuras aqui. Então nós temos aqui o nosso conjunto R e D está contido em R. Então essa figura aqui mais clara é o meu conjunto R, que é fechado e limitado, e ele está contido dentro de um R maior. E a partir dessa definição nós temos que o retângulo R ele é dado por AB vezes CD, onde AB e CD são os intervalos nos eixos X e Y. E de outra forma, nós podemos dizer então que esse retângulo é dado por XY pertencente aos reais, ou no R2 especificamente, de modo que A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B, e C é menor ou igual a Y, que é menor ou igual a D. Em outras palavras, nós estamos dizendo que X varia aqui e Y varia aqui, de A a B, de C a D. Então essa é a ideia do que nós estamos falando. Agora, como nós falamos de integrais, nós falamos necessariamente de somatórios. Então nós queremos realizar um somatório aqui na forma de integral. E antes disso, nós precisamos determinar quais são os nossos deltas, quais são as variações. A partir disso, eu tenho então uma variação em x, que é igual a b menos a, dividido por um número qualquer n, né? Depende de quantas partes nós queremos dividir. E nós temos uma variação y, um delta y, que é dado por d menos c, onde eu vou dividir também em n partes. E a partir disso eu consigo fazer o somatório dessas partes. Então o somatório em n vezes vai ser dado por, na verdade, um somatório duplo. Então eu tenho aqui um somatório de i igual a 1 a n, e em seguida eu tenho um outro somatório de j igual a 1 até n também.
na mesma quantidade de n's. E a partir disso, eu vou fazer isso em uma função, né? Uma função x e yj, só que com um asterisco. Então eu vou pegar um ponto x e y, que é esse ponto asterisco, e isso vai ser dado em função da nossa variação ΔX vezes a variação ΔY. De outra maneira, nós podemos expressar esse somatório como somatório de I e J igual a 1 até N da mesma função aqui nos seus f de x e j e yj, né? Então, a partir dessa forma, eu posso mudar um pouquinho os deltas e chamar agora de um delta A, né? Eu estou multiplicando e somando as áreas. Expandindo um pouco essa ideia, nós vamos ter o seguinte: eu posso aplicar o limite nessa soma. Então, quando eu tenho o limite de n tendendo ao infinito, essa soma vai ser modificada de uma forma relevante nos seus resultados. Então, observem que quando eu tenho agora essa soma tendendo ao infinito, na verdade nós estamos falando agora de uma integral. Então, a integral que corresponde a essa soma infinita seria a integral dupla de f de x, y, dx, dy. Então agora eu falo de diferenciais e não mais de variações, não é? A partir disso, o que nós vemos? Esses x asterisco e y asterisco seria pegar os pontos médios de cada um desses pequenos retângulos ou quadrados. Então, eu vou pegando o ponto médio, só que cada vez eu vou cortando mais esses quadrados e diminuindo, porque eu estou levando isso a um n infinito. Então, cada vez que eu corto, quando eu tomo o ponto médio, esse ponto médio se aproxima mais do tamanho completo do quadrado. Quanto menor for essa divisão, mais próximo o ponto médio se aproxima do tamanho desta área. Então, por isso, essa integral nos leva a uma forma mais específica de determinar os nossos cálculos através da integral. E a partir disso, nós temos aqui um teorema que é o teorema de Fubini. E ele nos diz o seguinte: se a minha função de múltiplas variáveis, né, f de x, y, ela é contínua no retângulo D, e aí o nosso retângulo D, né, ele é igual a AB vezes CD, então eu vou puxar isso aqui para baixo. Não vai ficar separado, vai ficar estranho. Ok, então, se eu tenho isso, eu posso proceder o cálculo da integral de algumas formas, né? Primeiro eu vou escrever o modo formal de pensar isso aqui. Então eu tenho a integral f de xy, dx, dy ou dA. E a partir disso eu posso fazer o seguinte: eu posso tomar a integral de fora em A, B, depois avaliar a integral de dentro em CD. Como CD está em Y, então eu vou avaliar essa integral em dy. E a partir disso, externamente, após avaliar a integral de dy, eu vou realizar a integral de dx. De modo semelhante,
eu posso fazer o inverso. Então, eu posso deixar a integral em y do lado de fora, avaliar internamente a integral em dx e depois disso proceder ao cálculo da integral em dy. Em algumas situações, quando esse teorema é válido, eu posso fazer essa integração de modo bastante tranquilo. E aí eu trago um exemplo para a gente pensar, que é o seguinte. Vou descer isso daqui. Então, nós temos aqui o seguinte. Eu tenho uma integral dupla de xy quadrado dx dy. A região D na qual ele é dado é a região 0, 1 por menos 1, 0. Então, eu tenho aqui uma variação em x de 0 a 1, ou melhor, é isso mesmo, de x de 0 a 1 e de y de menos 1 a 0. Então, nós podemos fazer essa integral. E aí, vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui externamente 0, 1, internamente menos 1, 0. Minha função é xy ao quadrado. Eu tenho então dy dx. A partir disso, a integral de dy, ela é y ao cubo sobre 3. xy ao cubo sobre 3. Então, externamente eu tenho 0, 1. Internamente eu tenho xy ao cubo sobre 3. Tomando aqui a seguinte situação. E isso vai ser avaliado de 0 a 1. Então, em 0 anula. E em 1 vai dar 1. 1 ao cubo sobre 3. Então, eu tenho x ao cubo sobre 3. Então, assim eu tenho agora. Vou mudar a cor para não confundir. Então, 0 a 1 de x sobre 3 dx. Agora, a gente integra esse valor sobre em relação a y, ou melhor, em relação a x. Então, eu vou ter x ao quadrado sobre 3, que precisa ser avaliado de... Eu só troquei o limite aqui, mas não tem problema não. Vai dar o mesmo resultado. Aqui eu tenho agora 0, que vai anular, e depois eu tenho menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1 sobre 3. Só que eu tenho o limite superior menos o limite inferior. Então, menos 1 vai continuar dando 1 sobre 3. Então, deu tudo ok aqui ainda. Mas agora, continuando, então, eu tenho o limite de 0 a 1. Então, quando eu substituir 1, e na verdade, né, sobre 2 e vezes o 1/3 de antes. Então, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. E agora eu aplico os valores. Então, 1 vai dar 1. 1 ao quadrado é 1 e 0 vai anular. Então, eu tenho 1/3 vezes o meio que sobrou. E aí, como resultado, eu tenho, então, 1 sobre 6. Se nós invertermos essa integração, começando agora por x, a minha primeira integral vai dar x ao quadrado sobre 2. E avaliando em 1 de 0 a 1, no caso, então eu tenho 1 sobre 2 vezes y ao quadrado. E aí, integrando y, eu vou ter y ao cubo sobre 3. E avaliando de novo em menos 1 a 0, aí eu tenho 1 sobre 3. E aí 1 sobre 3 vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 6 do mesmo jeito. Então, ok. Nós temos ainda regiões de integração. Nós podemos integrar essas estruturas em duas possibilidades principais. De cima para baixo ou da direita para a esquerda.
Quando eu tenho funções que têm uma característica clara de superioridade e inferioridade, uma está em cima e outra está embaixo, não há dúvidas que uma está em cima e a outra está embaixo, então nós devemos proceder o cálculo da forma mais conhecida, tomando a função y de x e subtraindo de y de x. Observe o seguinte, se eu subtrair g2x menos g1x, observem que eu vou ter a variação aqui em y na forma de função, né? Então eu tenho o ΔY daqui, desse pedaço, depois aqui desse pedaço, e aí eu tenho isso em cada um dos pedaços da função, certo? Por isso nós estamos tomando essa forma. Se nós multiplicarmos isso pela variação em x, nós vamos obter a área dessa figura. Então, esse é o primeiro procedimento. No segundo, eu claramente tenho uma função onde o desenho da função é dado de cima para baixo. Embora não necessariamente de cima para baixo, mas em um formato onde eu consigo ver um lado direito e um lado esquerdo. E quando nós fazemos isso, é melhor utilizar a função numa forma trocada. Então, se eu tenho, supondo, vamos supor que isso aqui é uma função cúbica. Então, eu tenho aqui y igual a x ao cubo. Ao invés de usar isso, eu vou usar que x é igual a y, a raiz de y, a raiz cúbica de y. Então, dessa forma, eu vou subtrair as funções da direita para a esquerda. Então, se aqui é x2 e aqui é x1, eu vou fazer o x2 em função de y menos o x1 em função de y. E aí eu vou obter uma variação ΔX. E aí observem que agora as variações são aqui, horizontais. Depois de obter essas variações, eu vou multiplicar pela variação em y, que é o meu ΔY. Fazendo isso, eu vou obter a área dessa figura também. Ok. Acho que eu vou deixar isso daqui, vale a pena deixar. E vou escrever aqui também de novo. Então, aqui eu tenho um G2 de x menos um G1 de x. Isso vai me dar a variação em y. E aí, de forma semelhante, se eu quero calcular aqui a área, eu vou ter então um ΔX. E assim nós temos a visualização do que é essa integração de áreas. Agora, nós vamos utilizar esses conceitos para realmente fazer um cálculo. E essa região que eu escolhi, ela é muito interessante porque ela funciona das duas formas. Observem que nós vemos claramente uma função superior e uma outra que está aqui por baixo, né? Isso é evidente. Mas, ao mesmo tempo, também é evidente que essa função está aqui à direita e essa está à esquerda. Então, eu tenho as duas formas. E, por esse motivo, nós vamos integrar de dois jeitos. Utilizando uma função do tipo 1 e utilizando uma função do tipo 2. Ou melhor, uma região de integração do tipo 1 e do tipo 2. Então, utilizando primeiro o tipo 1, que é de cima para baixo, nós temos o seguinte. Foi dado que as funções que eu tenho são y igual a x e y igual a x quadrado. Então, ok, essas são as funções. Eu vou chamar essa aqui de y2 e essa aqui de y1. Além disso, ele deu que os pontos de encontro dessas funções são em x quadrado igual a x ou em x vezes x menos 1 igual a 0. Não precisava, né? Mas eu vou fazer aqui. Então, x ao quadrado igual a x é o ponto de encontro, né? O ponto onde as funções são iguais. A partir disso, nós temos, então, que x, passando o x para o outro lado, eu fico com x quadrado menos x.
Então, x vezes x menos 1 é igual a 0. Então, os dois valores da função aqui são x igual a 0. Observe que se eu passar esse termo x menos 1 dividindo do outro lado, eu fico com x igual a 0. Agora, se eu passar o x dividindo, eu fico com x menos 1. Passando menos 1 para o outro lado, dá x igual a 1. Então, eu encontrei aqui quais são os pontos de interseção dessas funções. Ele deu que a variação delas vai de 0, 0 a 1, 1. Então, ou melhor, ele deu os pontos, né? 0, 0 e 1, 1. Então, eu tenho aqui um ΔX que vai de 0 a 1. Então, meu ΔX, ele vai de 0 a 1. E além disso, eu tenho meu ΔY. E agora o ΔY, ele vai ser um pouquinho diferente. Né? Ele vai de x quadrado a x, porque x quadrado está embaixo, x está em cima. Então esse é o meu intervalo de integração. Na verdade, quando eu falo desse ΔX, eu estou pensando em intervalos de integração. A partir disso, então, eu tenho uma função do tipo y2 menos y1. Mas cuidado, porque ele disse aqui, em algum ponto, na verdade eu cortei o enunciado, né? Ele diz o seguinte: calcule a integral de f de xy igual a x vezes y. Então, é isso que ele quer, e aí ele dá as duas funções, né? Sabendo disso, então, o que nós temos? Eu sei que eu tenho uma integral dupla, ela é de x vezes y, e agora nós precisamos determinar, então, como nós vamos integrar. Eu tenho os intervalos de integração, né? E o que acontece? Como x, ou melhor, como ΔY são funções, eu preciso então começar integrando sobre ΔY, porque senão eu não vou obter um resultado, né? Então dessa forma eu vou começar a minha integração sobre ΔY e vou colocar aqui os intervalos de integração, x quadrado a x e 0 a 1 para ΔX. Ok, a partir disso, então, a integral de dy, xy dy, vai ser xy quadrado sobre 2 dentro do intervalo aqui de x quadrado a x. Quando nós substituímos isso, nós vamos ter o seguinte: x sobre 2 eu vou colocar do lado de fora. E aí eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado, né? Porque esse x ao quadrado aqui eu vou colocar ele dentro do y ao quadrado. Então, essa daqui, esse é o resultado da minha integração em y. Do lado de fora, eu continuo aqui com a integral de 0 a 1 dx. Agora nós continuamos, então, o cálculo e passamos a calcular sobre x. Então, percebam o seguinte: 1 sobre 2 eu vou colocar do lado de fora, porque ele é uma constante. Então, eu tenho a integral de 0 a 1 de x vezes x quadrado menos x quadrado ao quadrado, que é x à quarta. E agora dx. Então, antes de integrar, a gente precisa resolver isso aqui dentro. Então, eu tenho meio de 0 a 1 vezes x quadrado é x ao cubo, x vezes x à quarta é x à quinta dx. Então, agora sim nós integramos. Integrando esses valores, nós temos o seguinte: x ao cubo é x à quarta sobre 4. X à quinta é x à sexta sobre 6. E isso nós vamos avaliar no intervalo de 0 a 1. 0 anula todos.
E 1 eu vou ficar com 1/4 menos 1/6. Então, meu resultado é meio vezes 1/4 menos 1/6. E aí eu preciso agora do mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. Então, eu tenho aqui 12. Isso, 12. Então, eu tenho meio vezes 12. 12 dividido por 4 é 3. E 12 dividido por 6 é 2. Então, eu tenho 3 menos 2, que vai dar 1. E meio vezes 1 sobre 12 vai ser 1 sobre 24. Então, esse é o resultado da multiplicação. Agora, nós vamos fazer de outra forma. Então, nós vamos usar uma região do tipo 2. Na região do tipo 2, nós vamos precisar mudar os intervalos de integração. Então, agora, a minha função, que era essa daqui, o y igual a x ao quadrado vai deixar de ser isso e vai passar a ser x igual a raiz de y. E y igual a x continua sendo y igual a x. Então, eu tenho agora aqui x2 igual a raiz de y e x1 igual a y. Então, eu tenho agora funções de y. Por que eu coloquei x2 agora no x quadrado? Porque eu vou da direita para a esquerda. Então, a função mais à direita é x quadrado. A função mais à esquerda é x. Precisamos agora alterar os intervalos de integração, ΔX e ΔY. Então, as minhas funções agora são funções de x. Então, eu tenho aqui y e raiz de y. E aqui eu tenho a variação em y, que é 0 a 1. Então, eu tenho aqui 0 e 1. Com essas informações, nós podemos proceder o cálculo. Então, eu tenho de novo uma integral dupla de x e y e preciso integrar primeiro em dx, depois em dy. Assim, eu sei que o intervalo aqui é 0, 1 e o intervalo aqui é y raiz de y. Dessa forma, então, nós podemos começar esse cálculo. Integrando dx, eu vou ter x ao quadrado sobre 2. E eu vou colocar, então, assim, x ao quadrado sobre 2 num intervalo de y a raiz de y. Dessa forma, eu tenho o seguinte. Raiz de y ao quadrado é y. E y ao quadrado é y ao quadrado. Então, esse é o nosso primeiro resultado. Agora, nós pegamos esse valor e colocamos dentro da integral. Então, eu tenho aqui de 0 a 1 meu intervalo de y, né? Nós integramos em x, então esse valor de x aqui foi resolvido, mas esse y ficou. Então, y vezes o meio aqui fora de y menos y ao quadrado dy. Antes de integrar, nós precisamos melhorar aqui. Eu vou ter y ao quadrado menos y ao cubo dy. E agora sim eu posso integrar isso. Então, eu vou ter meio de y ao cubo sobre 3 menos y à quarta sobre 4 no intervalo de 0 a 1. Visto isso, é só substituir, sabendo que o 0 vai ser 0 e o 1 vai nos dar resultados. Então, eu tenho aqui meio vezes 1 dividido por 3 menos 1 dividido por 4, porque 1 ao cubo e 1 à quarta continuam sendo 1. Então, o mínimo múltiplo comum nós já sabemos que é 12, é o mesmo de cima. E a partir disso, então, eu tenho o seguinte. 12 dividido por 3 é 4, 12 dividido por 4 é 3. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 12 vezes meio, vai dar 1 sobre 24 também. Então, observem que as duas integrações nos dão os mesmos valores, porque nós integramos a mesma área. Então, não pode ser diferente disso. Feito esse interlúdio, então, ou melhor, esse prelúdio, para começarmos a
o nosso capítulo 7. Então agora nós iniciamos. No capítulo 7 nós vamos falar de centroides, mas de uma forma mais específica. Eu já coloco várias definições aqui para nós adiantarmos a nossa discussão. Então, nosso objetivo é determinar a posição média de uma distribuição, mas eu não falo distribuição de quê? O que nós estamos distribuindo e avaliando. Depende. Então, se eu falo de centroide, eu falo de uma coisa. Se eu falo de centro de gravidade, é outra. Centro de massa é outra. Então, percebam o seguinte, todos têm a mesma definição. A posição média de uma distribuição. Quando eu penso em centroide, eu estou pensando em figuras geométricas. Toda vez que você calcula o centroide, você está procurando a distribuição de uma área. Então, uma distribuição de formas. O centroide é a posição média de uma distribuição de formas. O centro de gravidade vai ser uma posição semelhante, dependendo do corpo, é até a mesma posição do centroide, só que agora eu estou pensando em... Na verdade, aqui está trocado. Que eu estou pensando em peso. O centro de gravidade é uma distribuição média, a posição média de uma distribuição de pesos. Gravidade nos leva automaticamente a pensar em peso. Quando eu tenho o centro de massa, eu tenho a posição média de uma distribuição de massas. Então, cada um é como, vocês podem encarar como um tipo de centroide. Mas quando eu falo apenas centroide, eu estou pensando em distribuição de formas. Quando eu falo centro de gravidade, eu penso em peso. Quando eu falo em massa, eu penso em massa. O centro de massa vai distribuir a massa. E a partir disso nós temos nosso primeiro exemplo, e esse exemplo traz aqui uma distribuição de pesos. A gente vai pensar em gravidade. Então, eu tenho aqui um exemplo de um garçom com uma bandeja equilibrando os pesos. Então, eu tenho aqui o peso da bandeja, o peso da garrafa e o peso da comida. A partir disso, nós podemos calcular o equilíbrio disso e descobrir qual é o sistema de forças que ocorre aqui. Então, eu só tenho forças em Y. Para que isso esteja equilibrado e igual a zero, eu teria que ter aqui um apoio que é dado pela mão dele. Mas antes disso, vamos fazer o somatório. O somatório das forças em Y é igual a menos 8, menos 10 e menos 12. Então, somando isso daqui, eu vou ter menos 30 newtons. Se eu quiser calcular a posição média da distribuição desse peso, eu preciso fazer algo semelhante ao que nós já fizemos no capítulo de momento. Então, eu preciso que o somatório das forças no sistema 1 sejam iguais ao somatório das forças no sistema 2. Então, nós sabemos que esse somatório de forças precisa ser necessariamente igual a menos 30, não tem outra opção, Se nós voltarmos lá naquele capítulo que nós calculamos os momentos, eu vou fazer. Então, aqui que eu estava falando, nesse capítulo, quando nós queremos sistemas equivalentes, eu tenho um sistema original com um somatório de forças, eu somo essas forças. Nos novos sistemas, todos eles, as forças precisam ser as mesmas, mas o somatório dos momentos muda em cada sistema. E quando eu quero calcular uma posição de equilíbrio em relação a uma das pontas, o que eu preciso fazer? Eu calculo o momento no sistema original. Então, eu tenho aqui o momento no meu sistema original em relação ao ponto O, fiz esse cálculo, e eu preciso agora igualar, considerando apenas uma força, no caso aqui a força 3, multiplicando por uma distância, precisa ser igual ao somatório do momento no sistema original. Então, é isso que nós fazemos aqui nessa letra C. Eu tenho o meu sistema original e eu tenho o somatório dos momentos agora, com a nova força, com a força, ou melhor, aqui embaixo, apenas com a força. Então, eu tenho uma força e eu não sei qual é a distância que eu preciso colocar essa força para que esse sistema seja equivalente ao lado de cima. E a partir disso, eu calculo o momento no sistema original, que era dado aqui por menos 6 vezes 3 mais 10, e depois eu tenho aqui o cálculo da distância. Eu já sei aqui que o sistema ele tem uma distância de... Ou melhor, a distância eu não sei, eu sei a força, que é o menos 3 que é dado aqui nos somatórios de cada um. E a partir disso eu encontro qual é a equivalência. Então, voltamos aqui.
nós precisamos calcular esses momentos. E quando nós usamos o ponto O, então tem que somatório de momentos. Ponto O não, ponto A. No ponto A no sistema 1 precisa ser igual ao somatório de momentos no ponto A no sistema 2. No sistema 1, que é o que é dado aqui à esquerda, eu tenho menos 12 vezes 12, menos 30 vezes 8 e menos 30, 46 vezes 10. Isso é o que nós sabemos da figura da esquerda. Na figura da direita, nós temos aqui uma distância x que nós não sabemos qual é, e dessa distância x nós podemos utilizar a força, que é 30. Como também gira anti-horário, ou melhor, horário, ele é negativo. E a partir disso, fazendo essa soma, nós vamos ter o seguinte, que esse x será igual a soma dessas multiplicações, 12 vezes 12, 38, 46, 10, dividido por 30. E isso vai dar um valor de 28,1 centímetros. Mas isso também nos dá uma fórmula. Observem que esse x ele é dado ali no lado direito pelo somatório dos momentos. E do lado esquerdo, pelo somatório das forças, né? Eu vou multiplicar pelo somatório das forças. E nós podemos estender essa ideia da seguinte forma: o somatório das forças, ou melhor, o somatório dos momentos, ele é igual ao somatório das posições xi vezes os pesos pi. E isso eu vou dividir pelo somatório dos pesos pi. Concordam que foi isso que nós fizemos? Eu somei aqui distância x vezes força P, distância x vezes força P, distância x vezes força P, e aqui eu tenho x vezes o somatório de forças, independente da posição de x. Então, só o somatório de forças. Que eu vou colocar aqui, ó, esse 30 é o somatório de forças, que é o somatório dos pesos. Então, a partir disso, eu criei aqui uma fórmula, eu deduzi uma fórmula, e essa fórmula será basicamente o modo de calcular o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade ele provém do somatório de dois sistemas equivalentes de momentos. E assim eu tenho então o somatório dos xi pi dividido pelo somatório dos pi. Então, nós vamos depois acrescentar um conceito, só que eu vou mudar aqui para AI, onde eu tenho o primeiro momento de área, momento estático, e eu acho que ainda tem mais uma nomenclatura, que é dado pelo valor do denominador. Então, o somatório dos xi vezes o ai é o primeiro momento. Só que ele vai ser o primeiro momento de área. Então, ele vai ter a ver necessariamente com o centroide, que é a discussão que nós começamos de forma mais específica agora. A partir da equação que nós derivamos ali em cima, eu vou definir que a posição média de um conjunto de áreas ou a posição média de uma distribuição de áreas vai ser dada por um x til e por um y til quando nós estamos falando do plano. E a partir disso, essa fórmula
para determinar essas duas estruturas vai ser exatamente o que nós definimos ali em cima.